Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rodada 7 da NFL com jogos inusitados aqui. Se você está chegando agora, meu nome é Felipe Lobac, eu sou colecionador, já deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, assine as notificações e compartilhe para o seu amigo que também é fã da NFL. E vamos começar falando desses jogos aqui que foram muito mais competitivos do que eu imaginei que seriam. Eu não depositava muita expectativa nessa semana 7 e fui surpreendido realmente. Washington e Packers. Aqui não teve nenhuma grande surpresa, tá? Eu já tinha apostado na vitória do Packers e a maioria também das pessoas não imaginava aqui uma reação de Washington diante do Green Bay Packers, que nos últimos jogos aí tem demonstrado força, né? Solidez e tudo mais. Então, Aaron Rodgers 274 jardas, 3 touchdowns, o Taylor Heinicke correndo muito com a bola. O Washington teve até maior tempo de posse de bola, mas não conseguiu reverter isso em pontuação. 10 carregadas e 95 jardas aí pro Heinicke, que tem se mostrado um QB que não tem medo do contato, ele parte mesmo e vai para a corrida. O Terry McLaurin, né, recebeu 7 vezes, 122 jardas e 1 TD, mas isso não foi suficiente para bater o Packers, que venceu o jogo por 24-10. Chiefs e Titans. Esse confronto aqui, eu falei na semana passada que eu acreditava que o Titans ia botar o Chiefs no bolso, não por subestimar a equipe do Chiefs. Todo mundo sabe o potencial desse time, todo mundo sabe quem é o Kansas City Chiefs, mas pelo histórico recente. A gente tem visto aí o que tem acontecido dentro do time, parece também que tem um fator emocional que afeta diretamente a performance dos jogadores, você consegue ver isso no semblante da comissão técnica, do Patrick Mahomes, do Tyreek Hill. Ontem, principalmente o Travis Kelce, ele tava assim, cabisbaixo, cara. E você vê que o jogo foi um massacre. Quem assistiu o jogo percebeu isso, que não houve produção nenhuma. O Patrick Mahomes sofreu muito ontem e, além disso, a gente não pode deixar de falar também da competência, né, do ataque do Tennessee Titans, que soube se colocar muito bem desde o início do jogo. A gente teve até lançamento aí do Derrick Henry, né, já que só quarterback que recebe o prêmio de MVP, agora ele está lançando a bola também. E com certeza é um candidato aí favorito a ganhar esse título. Ryan Tannehill com 270 jardas, 1 TD, e também o A.J. Brown com 133 jardas e 1 TD. Mas eu não fiquei surpreso de ver essa vitória. Eu fiquei surpreso de ver a vitória como foi, né? Eu achei que ela foi muito mais soberana do que eu previ que seria. Falcons e Dolphins. Aqui a gente teve um jogo interessante. Eu imaginei que o Falcons teria uma facilidade muito maior, e o placar demonstra que não foi o que aconteceu. 30-28, a vitória garantida, né, pelo kicker, né, o Koo, do Atlanta Falcons, e a gente teve um jogo aí de Matt Ryan com um percentual de acerto até baixo, 25 acertos para 40 passes tentados. Mesmo assim, ele teve 336 jardas e 2 TDs, né? O Gaskin, pelo lado de Miami, carregou a bola 15 vezes, 67 jardas, e o Kyle Pitts com 7 recepções e 163 jardas. O Dolphins fez ali 28 pontos, né? Você vê que o placar demonstra que o jogo não foi de um lado só. Mas a gente tem agora o Falcons com 3-3 e tem uma possibilidade aí de se recolocar no decorrer da temporada. Mas esse jogo aqui realmente foi uma surpresa para mim, eu imaginei que o Falcons iria ganhar com facilidade. Falando agora sobre Jets e Patriots, novamente nenhuma surpresa aqui, cara. Eu falei, né, que o Patriots tinha que passar o carro mesmo nos Jets, jogando em casa, e foi o que aconteceu. A gente teve aí o Mac Jones com um jogo excelente mais uma vez, 307 jardas, 2 TDs, o Damian Harris com 106 jardas e 2 TDs, e o Brandon Bolden com 79 jardas e 1 TD. Nada fora do script aqui, todo mundo já imaginava essa vitória, e foi uma vitória soberana como tinha que ser, né, porque o Jets, sinceramente, não está apresentando nenhuma competitividade aqui, né. Só você olhar o histórico recente do time e realmente é uma situação bem complicada para Nova York. Mas por outro lado, o outro time de Nova York surpreendeu. Cara, o que dizer desse jogo entre Giants e Panthers? Que coisa bizarra! Ninguém, nem o torcedor mais otimista imaginava essa vitória. Com direito até a recepção com uma mão só do Daniel Jones, né, nessa trick play que já está ficando famosa, daqui a pouco nem vai funcionar mais, né? Todos os times aí estão usando praticamente. Daniel Jones, que teve 203 jardas, 1 TD, o Devontae Booker com 51 jardas e 1 TD, e o único jogador aqui que teve uma performance para se destacar pelo lado de Carolina foi o DJ Moore com 6 recepções e 73 jardas. O ataque do Panthers fez 3 pontos nesse jogo, cara. Então você vê aqui que realmente teve uma pane completa, não foi só um caso aqui do Giants conseguir jogar bem.
né, e produzir. Foi o caso do Panthers não produzir nada, foi uma pane mesmo que aconteceu diante da equipe dos Giants. Então esse jogo para mim foi aqui a grande surpresa dessa rodada. Falando em surpresa, a gente teve, né, o Bengals enfrentando o Ravens nessa rivalidade aí, né, conhecida, e apesar de ser um matchup que todo mundo já imaginava que seria interessante, eu acho que pouca gente apostava numa vitória dos Bengals como foi. Talvez uma vitória dos Bengals não seja uma grande surpresa, seria talvez subestimar a equipe de Cincinnati, mas uma vitória como essa, os números aqui são muito expressivos, 41-17, principalmente contra os Ravens, né? Então você coloca aqui o Joe Burrow numa posição muito boa, né, cara? Ele que acertou 23 de 38 passes, 416 jardas e 3 touchdowns. Eu acho que esse foi um dos melhores jogos do Burrow, né? Que eu tive a oportunidade de ver, pelo menos, né? E eu acho que depois, né, dele ter passado por esse momento complicado, né? Desde a expectativa que se criou até os momentos ali em que ele não estava conseguindo produzir muito bem, estava se adaptando. Aqui nesse jogo, contra um grande time, ele conseguiu apresentar uma liderança muito positiva, né? Conseguiu ter aqui um resultado que, além do número, né, é aquela vitória que convence, né? Não é só uma vitória, é uma vitória que convence. O Lamar Jackson carregou a bola 12 vezes, o que você vê que é um número alto, considerando as últimas semanas, onde ele sempre carrega a bola um pouquinho, mas nesse jogo ele teve 88 jardas corridas, né? É um número de running back. Então você vê que a coisa não estava funcionando muito bem no jogo aéreo. E o Ja'Marr Chase teve 201 jardas e um touchdown também pelo lado do Cincinnati Bengals, né? Ele que foi um grande nome aí desse jogo. Agora falando sobre Eagles e Raiders, a gente também não tem nenhuma grande surpresa aqui. Eu imaginei uma vitória dos Raiders, né? Eu previ isso nas minhas apostas aqui. E realmente a gente teve o Derek Carr com 323 jardas, 2 touchdowns, a gente teve o Kenyan Drake com 69 jardas e 1 TD. E o time de Filadélfia teve muita dificuldade, especialmente nas terceiras descidas, né? E a gente vê que depois da saída do Zach Ertz, especialmente, ficou ainda mais limitado o jogo aéreo do time, né? O Zach Ertz ele acabava sendo uma válvula de escape em situações ali onde o pocket estava colapsando e a secundária estava fazendo uma boa cobertura, e agora o Jalen Hurts perdeu essa arma também, né? Que inclusive pontuou ontem no jogo, né? No Dia Internacional dos Tight Ends. Muito bem, então aqui nenhuma grande surpresa, o Raiders bateu os Eagles e agora o Eagles fica 2-5 e o Raiders 5-2, 33-22 o placar do jogo. Agora a gente teve o encontro, né, do Jared Goff com o Los Angeles Rams e o Matthew Stafford com o Detroit Lions. E aqui novamente se prova aquilo que eu tenho falado toda semana, que o Detroit Lions ele perde. Mas ele perde o jogo lutando, ele perde fazendo bons jogos. E se não fosse aquela interceptação no final ali na end zone, cara, o Detroit Lions poderia vencer esse jogo aqui. O Detroit Lions é uma equipe, cara, que infelizmente tá amargando um 0-7, mas é um 0-7 brigado, cara. Todos os jogos têm sido assim. É uma coisa muito triste de ver, cara. Parece que é um azar miserável que essa equipe tem, mas foi um bom jogo. E a gente teve, é claro, um bom jogo do Matthew Stafford, né? Também 334 jardas, 3 touchdowns. O Jamal Williams, pelo lado de Detroit, né? Carregou 12 vezes, 57 jardas. E o Cooper Kupp, que já é um nome também conhecido aí do torcedor, com 10 recepções, 156 jardas e 2 touchdowns. Cara, esse jogo aqui poderia ter tido um final diferente, tá? E realmente eu acho até que o torcedor do Detroit Lions não imaginava que, diante da potência que é os Rams, que teria um jogo tão bom assim como foi, né? Mas deu aqui a previsão, né? Realmente o Los Angeles Rams acabou vencendo o jogo, mas não como era imaginado. Agora a gente teve o jogo mais previsível da temporada, não só dessa rodada. Foi o Cardinals atropelando o Texans, um jogo que começou inclusive com safety, né, cara? Uma coisa maluca ali. O Texans até com um sabor de esperança, mas depois deu a lógica, né? Kyler Murray com 261 jardas e 3 touchdowns, novamente um excelente jogo. O Chase Edmonds com 15 carregadas e 81 jardas e o Zach Ertz já ali conseguindo colocar o seu nome, né, nesse jogo com 3 recepções, 68 jardas e um touchdown,
uma excelente vitória aqui para o Cardinals ficar 7-0 e cada vez mais, né, se colocando como um time aqui candidato ao Super Bowl. Vamos torcer para dar tudo certo. Agora, cara, a gente vai falar daquilo que eu não queria falar, mas é inevitável. O Chicago Bears novamente fazendo o torcedor sofrer. Mas eu vou começar falando de coisa boa, né? A gente teve aqui uma atuação brilhante do Tom Brady para variar, né, cara? 211 jardas e 4 touchdowns no jogo. E um desses touchdowns, inclusive, né, para o Mike Evans, completando 600 na carreira, um número inédito na NFL que pertence somente ao Brady, assim como outros números, né, que pertencem somente a ele. E o cara, no auge dos seus 44 anos, se não me falha a memória, continua a cada dia com uma performance melhor. É uma coisa impressionante. Então aqui o destaque vai para o Brady, né, que alcançou essa marca aí inacreditável, especialmente pela idade dele, né, um cara que parece que melhora com o tempo. Mas aqui falando sobre o Chicago Bears, cara, a situação dos Bears é crítica. Você tem um jogo onde a sua única pontuação é um field goal, inclusive o Cairo Santos aí, coitado, que não tem culpa de nada, né? Pelo contrário, o único mérito aqui desse time, nesse jogo, a gente pode atribuir ao Khalil Herbert, que sempre está correndo muito bem com a bola, especialmente contra, né, o jogo de trincheira do Buccaneers, que é muito bom contra o jogo corrido, e o Khalil Herbert conseguiu correr aí para 100 jardas, né? Chicago no total correu aí em torno de 140 jardas, né? O que foi uma marca até surpreendente. Mas, cara, o jogo aéreo absolutamente inexistente. O Justin Fields, coitado, sofrendo muito. E, assim, o plano, né, de chamada de jogadas aqui de Chicago, cara, é uma coisa terrível. É muito bizarro ver o tipo de chamada em terceira descida. Cara, é uma coisa assim desesperadora. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Chicago Bears, então é uma coisa que me incomoda ainda mais de ver que a cada momento a gente procura identificar uma área onde o problema é maior, né? Será que é o Mitchell Trubisky? Será que é o Matt Nagy? O que está acontecendo? Será que é a linha ofensiva que não está dando conta do recado? Mas a cada hora você percebe que o problema vai ganhando uma apresentação diferente, né? Você começa a enxergar a coisa no plano macro, né? E você vê que, cara, parece que uma coisa vai chamando a outra, é uma coisa bizarra. Mas vamos falar aqui do Buccaneers, né, cara? O Buccaneers agora tá 6-1. Torcedor do Chicago, calma, né? Não há nada perdido ainda. É claro que o Chicago não vai conseguir nada nessa temporada, tá? Não vamos aqui criar uma expectativa fora da realidade. Tá 3-4, não vai conseguir nada. Eu acho que a tendência não é uma melhora agora, pelo menos imediata. Agora, pelo lado de Tampa Bay Buccaneers, a gente pode falar aqui de um time que provavelmente pode chegar ao Super Bowl novamente. Isso daqui não vai ser uma surpresa para ninguém. O Chris Godwin, né, teve 8 recepções, 111 jardas e 1 TD. E a gente teve, cara, aqui o que todo mundo imaginava, uma vitória de 38-3, mas o que me deixa chateado não é essa derrota. O que me deixa chateado é você ver a incapacidade de reação de Chicago. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer aí na próxima semana, mas o resultado já era aguardado. Agora falando sobre esse Sunday Night Football aqui, que foi bem interessante, né? Eu não dava muita coisa por esse jogo. Eu apostei numa vitória dos Colts, né? Na verdade, quase todos os meus palpites aqui estavam certos, né? E a gente viu aqui o Jimmy Garoppolo, né, com 181 jardas e 1 TD, mas um jogo aqui, cara, bem ruinzinho, né? Chovendo muito também, isso daí é claro que atrapalha, mas apesar disso, a gente não tem como tirar a responsabilidade aqui das decisões ruins, né, que ele tomou. A gente teve o Mitchell com 107 jardas aí recebidas e um touchdown, e pelo lado de Indianapolis, né, o Michael Pittman com 4 recepções, 105 jardas e 1 TD, e um bom jogo do Carson Wentz, apesar ali daquele fumble, né, que poderia ter resultado num touchdown, eles já estavam ali quase na end zone, né, mas eu acho que aquilo dali foi uma eventualidade, tá, não foi uma displicência, e a gente teve um bom jogo também do Carson Wentz. A grande expectativa que fica agora é, diante desse 2-4, qual vai ser a atitude, né, do 49ers, né? O que o time vai mexer agora? Será que o Jimmy Garoppolo vai continuar como titular? Né? Será que essa performance abre o precedente aqui para uma disputa de titularidade? Eu não sei o que vai acontecer. É claro que a gente está falando aqui de um dos melhores, né, coordenadores da NFL, head coaches e tal. A comissão técnica do 49ers é muito competente
Então, se for por esse lado, o torcedor pode ficar tranquilo porque são boas decisões, são decisões seguras, né? Mas o Colts agora tem 3-4, é um time que tem a possibilidade de reverter, né, pro final da temporada a sua performance, se continuar tendo atuações como a que teve ontem. Tudo bem que, assim, não é uma coisa que você olha e fala, nossa, o Indianapolis Colts está jogando muito. Não, né, mas o placar foi 30-18, cara. Foi um placar, assim, sólido, né? É uma vitória que convence. Então a gente pode aguardar aí bons resultados nos próximos jogos. Não me surpreenderia ver uma reviravolta no Indianapolis Colts, especialmente com essa boa fase do Carson Wentz. O jogo de hoje, Saints e Seahawks, né, a gente tem aí uma expectativa de um bom jogo. Eu tinha falado, né, que provavelmente esse seria o melhor jogo dessa rodada e acabou que os jogos de domingo foram melhores do que eu imaginei. Vamos ver se esse jogo realmente vai ser, né, o melhor jogo da rodada, e amanhã eu volto aqui para comentar esse jogo e fazer a previsão para a semana 8. Então, se você curtiu, deixa o seu like, por favor, compartilhe para o seu amigo, inscreva-se no canal e eu te peço, deixa a sua opinião aqui abaixo, vamos interagir nos comentários, isso é muito interessante para o crescimento do canal, para o desenvolvimento da comunidade e para a gente ter uma interação também aqui, né? Você pode deixar os seus palpites, deixar a sua opinião aqui embaixo e a gente vai conversando. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você clicar no link da rede social que está aqui abaixo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço!